Boa noite a todos aqui presentes e aos que nos ouvem através do nosso site aqui da Câmara e da Rádio Web Rocha FM. Passa a palavra ao primeiro secretário para realizar a chamada. Boa noite a todos. Vereador Emerson. Presente. Vereadora Adeusíria. Presente. Vereador Clóvis. Presente. Vereador Gervásio. Presente. Vereador Jailton. Presente. Vereador Eudácio, ausente. Vereador Denis. Presente. Vereadora Cristina, presente. Passo a palavra para o senhor presidente. Quero aqui, primeiramente, justificar a ausência do nobre colega Eudácio, por motivo de força maior, não pôde estar presente. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do ano de 2021. Os nobres colegas concordam em dispensar a leitura da ata? A ata encontra-se para apreciação dos nobres colegas, para impugnação, retificação e votação. Não havendo nenhuma oposição, declara a ata aprovada por unanimidade. Nesse momento, iniciaremos o nosso pequeno expediente. No nosso pequeno expediente, encontra-se hoje em pauta o projeto de lei de número 09/2021, que institui o Plano Plurianual da Administração Pública Municipal para o período de 2022 a 2025 do município de Mansidão, Bahia, e da outras providências. Também encontra-se em pauta o projeto de lei número 10/2021, que estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Mansidão, Bahia, para o exercício de 2022 e da outras providências. Encontra-se também a emenda modificativa de número 001/2021, de autoria dos vereadores Adeusíria Oliveira Dias e o vereador Gervásio José de Oliveira Neto, a qual requer a alteração do artigo 7 do projeto de lei de número 10/2021 e da outras providências. Passaremos agora para o nosso grande expediente. Passa a palavra ao primeiro secretário para realizar a leitura da emenda 001/2021, de autoria dos vereadores Adeusíria e Gervásio, bem como do projeto de lei de número 9 e 10/2021, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei ordinária número 9/2021, de 2021. Institui o Plano Plurianual da Administração Pública Municipal para o período de 2022 a 2025 e das outras providências. O prefeito do município de Mansidão, Estado da Bahia, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Plano Plurianual PPA para o período de 2022 a 2025, conforme o disposto no artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, bem como os artigos 62 e 159, artigo 1º da Constituição Estadual, compreendendo os compromissos, os programas, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas correntes e de capital. Artigo 2º. O planejamento governamental é a atividade que, a partir de diagnósticos e estudos prospectivos, orienta as escolhas de políticas públicas. Artigo 3º. O PPA 2022 a 2025 é um instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão de políticas públicas, orientar a definição de prioridades e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável. Artigo 4º. A estrutura e organização do PPA 2022 a 2025 reflete as políticas públicas e organiza a atuação governamental por meio de programa
temáticos e de gestão, manutenção e serviços ao município, assim definidos. Inciso 1º. Programas temáticos que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade. Inciso 2º. Programa de gestão, manutenção e serviço ao município, que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. Artigo 5º. Os compromissos respectivos, ações e metas da administração pública municipal para cada exercício de vigência do plano plurianual serão apropriados pela respectiva lei orçamentária, observadas as prioridades e regras estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias pertinente, assim como a disponibilidade anual efetiva de recursos financeiros. Artigo 6º. A gestão do PPA 2022 a 2025 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a concessão das suas metas, sobretudo para a garantia de acessos dos segmentos populacionais mais vulneráveis às políticas públicas e a buscas e aperfeiçoamento. Inciso 1º. Dos mecanismos de implementação e integração das políticas públicas. Inciso 2º. Dos critérios e regionalização das políticas públicas. Inciso 3º. Dos mecanismos de monitoramento, avaliação e revisão do PPA 2022 e 2025. Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças definir prazos, as diretrizes e as orientações técnicas complementares para a gestão do plano. Artigo 7º. O plano plurianual poderá sofrer revisões, alteração e atualização, tendo em vista o comportamento das receitas municipais e definição das transferências constantes dos projetos orçamentários da União e do Estado da Bahia, considerando ainda, inciso 1º, as alterações decorrentes da elaboração da proposta do orçamento anual, mediante a lei orçamentária referente a cada exercício, acompanhada de quadro demonstrativo da modificação ao plano plurianual. Inciso 2º, alterações oriundas de créditos adicionais especiais através de ato de abertura do crédito, acompanhando do quadro demonstrativo das modificações do plano plurianual. Artigo 8º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimados considerando o comportamento da Receita Municipal às transferências originárias da União e do Estado da Bahia, o cenário econômico-financeiro nacional e estadual, não se constituindo, portanto, em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais. Artigo 9º. A inclusão, exclusão ou alteração das ações orçamentárias e de suas metas dentro de um programa poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária anual, de seus créditos adicionais, por transposições, remanejamentos ou transferências, desde que não modifique o objetivo, público, alvo, finalidade da ação e abrangência geográfica da mesma. Parágrafo único. A alteração ou exclusão de compromissos e de programas constantes do plano plurianual, assim como a inclusão de novos, poderá também ocorrer mediante propostas pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei, de revisão anual ou de leis específicas. Artigo 10º. A proposta de alteração de compromissos, programas ou ação orçamentária, assim como a inclusão de novos que contemplem despesas obrigatórias de caráter continuado, deverá apresentar o impacto orçamentário e financeiro no período do plano plurianual,
que será considerado na margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuando constante das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias. Artigo 11º. A proposta de alteração ou inclusão de ações, projetos acontecerá no mínimo. Diagnóstico do problema a ser enfrentado ou de demanda da sociedade a ser entendida. Inciso 2º. Justificativa. Inciso 3º. Identificação dos efeitos financeiros e demonstração da exigibilidade fiscal ao longo do período de vigência do plano plurianual. Inciso 4º. Os recursos para o financiamento da alteração ou inclusão do programa. Artigo 12º. Para os fins desta lei, considera-se alteração de programas e compromissos. Inciso 1º. Adequação, alteração ou modificação à ação orçamentária. Inciso 2º. Modificação do tipo de programa, da denominação, dos objetivos, finalidade e público-alvo. Inciso 3º. Inclusão ou exclusão de ações orçamentárias. Inciso 4º. Alteração dos valores estimados para cada ação orçamentária no período do plano plurianual, respeitada a respectiva regionalização. Artigo 13º. As alterações que trata o inciso 1º do artigo 12º poderão ocorrer por intermédio da lei orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que mantenha a mesma condição e não modifica o objetivo, a finalidade da ação, sua regionalização e abrangência geográfica. Artigo 14º. As alterações ao plano plurianual deverão ter a mesma formação e conter todos os elementos presentes nesta lei. Artigo 15º. Em razão do primeiro ano do governo ser um ano atípico no ciclo orçamentário, onde a LDO é elaborada antes do PPA, o objetivo e metas da administração para o quadriênio de 2022 a 2025, que constam nesse instrumento, serão parte integrante do anexo 1 da LDO, metas e prioridades da administração anualmente. Artigo 16º. Os códigos e títulos do programa, bem como das ações orçamentárias do plano plurianual, serão aplicados nas leis diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem. Artigo 17º. Esta lei vigorará de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2025. Gabinete do Prefeito Municipal de Mansidão, Estado da Bahia. Projeto de Lei Ordinária número 10/2021. Estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Mansidão, Bahia, para o exercício de 2022 e das outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei que estima de receita e fixa as despesas do orçamento anual do município de Mansidão, Bahia, para o exercício de 2022 e das outras providências. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Mansidão para o exercício financeiro de 2022, compreendendo: inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes legislativo e executivo, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo os órgãos e fundos a ele vinculados. Capítulo 2 dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social. Da estimativa da receita.
Artigo 2º. A receita total nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social é no valor de R$ 42.500.000. Artigo 3º. Decorrentes da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital previsto na legislação vigente, a receita são estimada com o seguinte desdobramento. Artigo 4º. A receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamento da receita pública, instituídas pela portaria do secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova o Manual de Procedimentos da Receita Pública. Da fixação da despesa. Artigo 5º. A despesa total do orçamento fiscal e da Seguridade Social é fixada no mesmo valor da receita em R$ 42.500.000, desdobrando em R$ 32.028, relativo ao orçamento fiscal. Inciso 2º. R$ 10.472.000 relativo ao orçamento da Seguridade Social. Artigo 6º. A despesa fixada à conta dos recursos do Tesouro e de receitas de outras fontes da administração direta e indireta estabelecida nos programas de trabalhos integrantes desta lei tem os seguintes desdobramentos. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizar a, inciso 1º, abrir créditos suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias nos limites e fonte de recursos abaixo decorrente de superatividade financeira até o limite de 100% do mesmo, de acordo com o estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei 4.320, de 64. Decorrente do excesso de arrecadação até o limite de 100% do valor apurado na forma estabelecida no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafo 3º e 4º da Lei 4.320, de 64. Decorrentes de anulação parcial ao total de dotações conforme o estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320, de 64, e com base no artigo 167, inciso 6º, na Constituição Federal, no limite de 100% das despesas autorizadas. Inciso 2º, realizar operações de créditos por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do artigo complementar de número 101 de 2000. Artigo 8º. As prioridades e metas definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, em obediência à Lei Complementar número 101
de 4 de maio de 2001 fica reajustadas em conformidade com os quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta lei. Artigo 9º. Esta lei vigorará em 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022. Gabinete do Prefeito de Mansidão, Bahia. Emenda modificativa número 01 de 2021, de 27 de novembro de 2021. Emenda modificativa ao projeto de lei ordinária estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Mansidão, Bahia, para o exercício de 2022 e das outras providências. No artigo 1º, altera-se o artigo 7º do projeto de lei orçamentária número 10, de 28 de setembro de 2021, passando a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares destinados a reforço de dotações orçamentárias nos limites e fonte de recursos abaixo indicados, decorrente de superávit financeiro até o limite de 25% do mesmo, de acordo com o estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º e parágrafo 2º da Lei 4.320 de 64, decorrente do excesso de arrecadação até o limite de 25% do valor apurado na forma estabelecida no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2º e parágrafo 3º e 4º da Lei 4.320 de 64. Decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, conforme o estabelecido no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º, na Lei 4.320 de 64, e com base no artigo 167, inciso 6º, na Constituição Federal, no limite de 25% das despesas autorizadas. Inciso 2º. Realizar operações de crédito por antecipação da receita, nos limites fixados pelo Senado Federal e na forma do artigo 38 da Lei Complementar número 101 de 2000. Artigo 2º. Esta emenda à lei orçamentária entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Com relação à legalidade e constitucionalidade da emenda ora apresentada, torna-se a Lei de Diretrizes Orçamentárias instrumento criado pela Constituição Federal juntamente para possibilitar a intervenção do Poder Legislativo no orçamento público. Tal fato é fruto da consolidação do Estado democrático de direito e da harmonização entre os poderes constitutivos do Estado, exceto aquelas matérias previstas no artigo 166, parágrafo 3º da própria Constituição Federal e no artigo 126, parágrafo 5º, inciso 2º, a saber, dotações para o pessoal e seus encargos, serviço da dívidas, transferências tributárias constitucionais para o Estado, municípios e Distrito Federal. Todas as outras são possíveis de alterações por parte do legislador, desde que compatíveis ao plano plurianual. As leis orçamentárias, como toda lei, devem seguir os trâmites do processo legislativo: iniciativa, discussão, votação, sanção, promulgação ou veto, e as exigências regimentais pertinentes, porém, como leis peculiares apresentam certas especificidades que merecem apreciação. Assim é que, desde sua origem, seus projetos atenderão às imposições constitucionais de iniciativa exclusiva e vinculada do Poder Executivo. Logo, a exclusividade reside na elaboração, na confecção inicial da lei orçamentária,
e não no seu aperfeiçoamento por meio de emendas parlamentares. Continua o ilustre doutrinador. Destaque, além da competência privativa reservada ao prefeito municipal quanto à iniciativa do projeto de lei orçamentário anual e à lei de diretrizes orçamentárias anuais, admite nosso ordenamento jurídico constitucional em tempo e forma legais, possa os mesmos projetos sofrer alterações que, através da margem modificativa do projeto, que, através de emendas dos vereadores, em consonância com o artigo 166, parágrafo 2º, 3º, 4º e 5º da Constituição da República. O sistema de freios e contrapesos, chamado também de teoria da separação dos poderes, consiste na ideia do controle do poder pelo próprio poder. Nessa teoria, há a ideia de que as diferentes funções desenvolvidas pelo Estado precisam se autorregularem. Assim, torna-se necessário a criação de 3 poderes distintos: executivo, legislativo e judiciário, para propiciar uma maior segurança aos cidadãos quanto aos seus desejos em sociedade. A finalidade da separação das funções é evitar a concentração de poder na mão de uma única pessoa ou grupo. Além disso, essa divisão confere a cada um dos poderes autonomia para exercer sua respectiva função, assegurar a harmonia entre os 3 e evitar que abusos aconteçam por qualquer um desses. Assim, no Brasil, é uma república federativa. Também tem como princípio fundamental o princípio da separação dos poderes. Tal princípio é, inclusive, uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988, como podemos observar abaixo. Artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim, estipula-se que a função do Poder Executivo é a de governar o povo e administrar os interesses públicos, de acordo com as leis previstas na Constituição Federal. Já o Poder Legislativo tem como função principais a elaboração das leis e a fiscalização das ações do governo e das entidades da administração. Contudo, é necessária a emenda modificativa para dar destinação a uma segurança jurídica ao erário público. Nestas condições, peço aos meus pares que vote favorável à presente emenda modificativa para maior transparência à gestão pública. Mansidão, Bahia, 27 de novembro de 2021. Vereadora Adeusíria e o vereador Gervásio. Eu passo a palavra para o senhor presidente. Quero agradecer a nossa primeira secretária, Cristina Rocha, pela leitura, as leituras. Entraremos agora para a ordem do dia. Antes de começarmos as nossas discussões sobre os projetos que temos aqui em pauta, quero pedir à nossa primeira secretária para que faça a leitura das comissões. Câmara Municipal de Mansidão, Bahia, parecer das comissões de Finanças e Orçamento do projeto de lei de número 10 de 28 de setembro de 2021. Ementa estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do município de Mansidão, Bahia, para o exercício financeiro de 2021.
e 22. O projeto compreende o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, estimando a receita e fixando as despesas do município de Mansidão para o exercício financeiro de 2022, compreendendo, inciso 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgão e entidade da administração pública municipal direta. Inciso 2º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta. A receita orçamentária foi estimada no mesmo valor da despesa, em R$ 42.500.000, sendo assim distribuído R$ 40.500.000 do orçamento do Executivo e Legislativo R$ 2 milhões. A estimativa da receita por categoria econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o desdobramento previsto no projeto. A atualização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de créditos e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. O Poder Executivo fica autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário financeiro do município, observando os preceitos legais aplicáveis à matéria. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês. O prefeito municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismo para a utilização das dotações de forma e compatibilizar as despesas e a efetiva realização das receitas, para efeito de avaliação no cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no artigo 9º, parágrafo 4º da LC número 101 de 2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado, serão comparados com as metas ajustadas. A justificativa refere que a proposta orçamentária referente ao exercício financeiro de 2021 complementa as ações descritas em projetos e atividades necessárias para a manutenção das diversas secretarias do gabinete do prefeito e também do Poder Legislativo. Informa que os valores apurados e que instrui a proposta de lei orçamentária LOA foi elaborada com observância e de conformidade com as metas constantes do Plano Plurianual, o PPA, e da Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, dentro do Programa de Governo da Administração Pública Municipal, primando sempre pela melhor aplicação dos recursos públicos disponíveis. Que a proposta de lei orçamentária apresenta valores superiores aos do corrente exercício, o que demonstra e consolida a seriedade com que é encarada a realidade econômica e financeira do município. O resultado obtido e ora proposto como lei orçamentária certamente oportunizará as condições necessárias para uma aplicação sensata e coerente dos recursos disponíveis, visando o atendimento das necessidades, como também o engrandecimento e desenvolvimento do município, que em anexo segue demonstrativo da proposta orçamentária para o exercício de 2022. O relatório.
A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por incentivo do senhor Prefeito Municipal, sob a forma do projeto de lei estabelecido a Lei Orçamentária para o exercício de 2022. Presentemente, o projeto de lei encontra-se para parecer em atendimento às normas regimentais que disciplinam sua tramitação, estando sob a responsabilidade que seja exarado o parecer sobre sua legalidade, constitucionalidade e regimentalidade. O orçamento, nos dias atuais, faz o papel de programa econômico direcionado à ação do governo para vários setores da atividade, sendo o que se verifica no projeto em tela. O parecer. O regimento interno desta Casa Legislativa e a Lei Orgânica Municipal prevê as regras para a devida tramitação, tanto no plano plurianual como nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual. Deve ser ainda assegurado a participação da sociedade no seu processo de discussão, nos termos que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Constituição Brasileira de 1988, em seus artigos 165 a 169, determina a competência da exclusividade que tem o Poder Executivo para dar iniciativa às leis orçamentárias, que também se encontra na Lei Orgânica do Município. Evidentemente que a sociedade como um todo deve opinar sobre as peças orçamentárias, ou seja, PPA, LDO e LOA, pois são em tais projetos que a sociedade pode incluir os seus anseios e necessidades para o desenvolvimento do município como um todo. Conclusão. Os fundamentos legais, horas declinados, bem como a adaptação da matéria às normas formalísticas da técnica legislativa e considerando que o projeto foi debatido, o mesmo encontra-se em ordem para ser apreciado. Da transparência da gestão fiscal, reza o artigo 48 da Lei Complementar 101 de 2000. Vejamos. Artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso públicos, os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e os respectivos parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório da gestão fiscal e as versões simplificadas desse documento. Parágrafo 1º. A transparência será assegurada também mediante: inciso 1º. Incentivo à participação popular, a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussões dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento, incluído pela Lei Complementar número 131 de 2009. Destarte, verifica-se que o projeto atende aos requisitos legais, não existindo nenhum vício que impeça seu regular trâmite. Considerando os fundamentos legais, bem como análise do atendimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, opinamos pela aprovação do projeto de lei. É o parecer, contudo, a deliberação dos demais membros desta comissão e do plenário desta Casa. Mansidão, Bahia, 3 de dezembro de 2021. Eu passo a palavra para o senhor presidente. Mais uma vez, agradecer à primeira secretária Cristina pelas leituras. Como estamos na ordem do dia, sabemos que é o momento das discussão. Quero aqui colocar em discussão a emenda modificativa de número 001/2021, de autoria do vereador e vereadora Adelzíria e Gervásio, que requer a alteração do artigo 7 do projeto de lei de número 10/2021 e da outras providências.
Quem quiser fazer algum relato, é o momento. Com a palavra o vereador Gervásio. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, todos que se encontram aqui nessa casa, meu boa noite. Aquele que nos ouve através da rádio ou através do Facebook, também boa noite. Como de costume, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, se encontra em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 5. Nos diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado ou erros. Eu deixo essa palavra para todos que nos ouvem e em especial para os nossos vereadores. Eu quero repetir de novo: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado e erros. Meus nobres colegas vereadores, essa proposta de emenda que nós colocamos para tramitar aqui nessa casa, ela traz mais um respaldo à nossa legislatura, ou seja, uma vez que nós vereadores fomos eleitos para acompanhar de perto o erário público, acompanhar de perto tudo aquilo que o poder público venha a fazer, eu achei por bem, conversando com a vereadora Adelzíria, mais alguns colegas sobre essa emenda, resolvemos colocar essa emenda. De qual sentido? Uma vez que nós temos que lembrar que o orçamento é 100% do executivo. O orçamento, ele tem total poder para o executivo manusear, ou seja, fazer aquilo que é obrigatório para o município. E os vereadores, ainda onde nessa parte, nós entramos no poder de fiscalizar. Uma vez que nós liberamos para o prefeito 100%, nós vamos perder totalmente a possibilidade de haver onde os dinheiros estão sendo aplicados no dia a dia. Nós tivemos aqui uma audiência pública onde foi explanado todo o recurso que entrou no município, mas nós vamos ver isso quando já está no final do ano. E aqui dá o direito para nós acompanharmos de perto. Uma vez que o executivo precisar gastar esse dinheiro, ele vem e abre os créditos, ou seja, vem e pede a permissão para os vereadores. Nós temos a oportunidade de acompanhar mais de perto como estão sendo gastos o dinheiro do nosso município. Então eu peço aos novos colegas que votem a favor. Isso não é para prejudicar prefeito, não, hipótese alguma. Isso é para ajudar o prefeito a trabalhar de uma forma mais transparente e nós podemos acompanhar de perto, porque eu tenho certeza, meu nobre colega Jair, que muitas das vezes algumas pessoas chegam para nós na rua e perguntam onde está entrando tanto dinheiro no município, e nós não sabemos responder, porque nós demos para o executivo o cheque em branco para ele, nós demos para o executivo o direito de trabalhar ali, nós não podemos acompanhar, nós só vamos ter esse direito de acompanhar quando eles prestar o relatório. E aqui não, com essa emenda, não é que nós é contra, não, o dinheiro é todo do executivo, mas ele vem aqui abrir crédito para quê? Para poder falar onde está sendo aplicado esse recurso. Então eu peço aos novos colegas, para mais uma vez, eu tenho certeza que isso, com um prefeito, com a mente instruída, ele vai entender que isso é bom para a gestão dele. Então eu peço, nobre colega, que analisa essa emenda com mais carinho, ainda, senhor presidente, que de acordo com o regimento interno, de acordo com o que a nobre colega leu aqui repetitivamente várias vezes, que é preciso as coisas tramitar nessa casa de uma forma legal, de uma forma que venha dar mais transparência, nós entendemos que essa emenda, como diz aqui o artigo de número 112, as emendas e subemendas serão obrigatoriamente apreciadas pelas comissões. E nós não vimos isso acontecer. E ela acabou de ler
com todos os parágrafos, e eu creio que nós não vamos ser contra aquilo que nós mesmos estamos lendo, contra aquilo mesmo que nós estamos vivendo aqui nessa casa. Então eu peço aos nobres colegas que analisem com muito carinho. Nós não vamos dar o nosso direito para os outros, vamos desfrutar dos nossos direitos, e aqui está uma delas. Então essa é a minha primeira palavra, e creio que tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Com a palavra, o vereador Emerson Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da rádio Rocha FM Web, minha boa noite. Hoje aqui nessa casa, finalizando quase um ano, nós vereadores, está em pauta aqui os dois projetos mais importantes dessa casa. O PPA. O PPA é o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025. Você que entra, durante 3 anos do governo de Djalma, ainda vai entrar mais um ano do próximo prefeito que for vencer as eleições de 2024, 2025. Esse aqui vai estar valendo. Então é muito importante esse PPA. E desde já eu peço o voto de todos os colegas, o voto que o PPA a gente tenta ler aqui, mas entender que é bom, é difícil entender ele, que é projeções dos próximos 4 anos. Então é um livro muito extenso, então dificilmente é que os colegas leram ele. Eu tentei aqui o início, mas desisti. Então o pessoal de confiança, que é uma coisa que é um trabalho técnico feito pela contabilidade, que projetou esses próximos 4 anos no município de Macedão. Então o pessoal de confiança. E o segundo projeto nessa casa aqui, que é o orçamento anual, orçamento este, que é para o ano de 2022. O orçamento que o Djalma trabalhou em 2021 foi votado aqui nessa casa em 2020. Acho que só eu estava presente, O vereador também, eu também estava presente, e que votou nesse projeto, orçamento. E foi dado 100%. É outra gestão, 7 vereadores que era de situação, 2 oposição na época, e votou 100%. Você vê que é uma coisa que orçamento o prefeito precisa para trabalhar o ano todo. Eu já, em outras gestões, já entrei também com emendas, 5%, 10%, e foi aprovada. Mas infelizmente só veio prejudicar o nosso município e o seu prefeito a trabalhar. Porque não passa 1 mês, 2 meses, já temos que fazer sessão extraordinária para liberar o orçamento. Que 2 meses o orçamento já come 25%. Então essa forma não impede o prefeito de trabalhar. O orçamento 25% vai atrapalhar o prefeito. Então eu peço aos colegas que o orçamento vote no original 100%, porque o vereador tem que fiscalizar. Nós temos o poder de fiscalizar qualquer dia, final de ano, qualquer hora, no portal você pode fiscalizar. E também pode ter na prefeitura, você pode ter acesso a qualquer órgão do município, o vereador tem acesso para fiscalizar. Não é o orçamento que vai empatar a gente fiscalizar o prefeito. Então eu peço aos colegas, que essa emenda aqui, a intenção do vereador Gervásio e da colega Adesira é uma intenção boa para eles, que está tentando piar o seu prefeito, mas infelizmente não vai ajudar muito o nosso município. Eu estou aqui ao 5º mandato, já votei vários orçamentos e nenhum adiantou emenda, só prejudicou. Parece que tem prova disso, Em 2004, na gestão que a gente, em 2005, votou um orçamento de 5%. Teve o Marcelo Santos, Não foi 1 mês, a gente teve que voltar de recesso para abrir espaço para o prefeito. Ele teve que votar os 100%, o não de 5% restante. Também parece que foi 2017, também já eu estava presente, votamos orçamento para Neiboy 10%. Não foi 2 meses, a gente temos que vir essa casa aqui de volta para votar o orçamento, para que ele pudesse trabalhar.
que parou o município, travou tudo. A Câmara de Recesso, o dinheiro 10% esgotou, que usou muito no primeiro mês, né? E aí temos que voltar de recesso para votar esse orçamento. Os restantes estavam faltando 90%. Nós temos que votar para prejudicar o município. Então, desde já, essa questão de abaixar para 25% não vai adiantar nada em nosso município. Então, eu peço aos colegas, né, que dê voto de confiança ao prefeito e que essa emenda não passe, porque isso vai prejudicar o orçamento, prejudicar o nosso município. Então, peço que vote não essa emenda dos nossos colegas, que vai prejudicar, não é? Eu já votei várias vezes essa emenda de 5%, 10%, mas não adiantou em nada. Então, pela minha experiência que eu tenho nessa casa aqui, só vai prejudicar o seu prefeito, porque daqui a 2 meses vai chamar nós, vereadores, para vir votar de novo. Nós temos que votar e liberar. Então, para evitar esses transtornos, eu peço que vote no PPA e no orçamento original. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço. Até as questões finais. Com a palavra o vereador Gervásio. Meu nobre vereador Emerson Barreto, eu acho que ficou um pouquinho de dúvida em relação. Aqui a nossa proposta de emenda não é prejudicar o município, em hipótese alguma. Até porque é a nossa obrigação de estar aqui nessa casa assim que for necessário. Nós ganhamos muito bem para isso. Então aqui é uma obrigação nossa de nós acompanharmos de perto o que está acontecendo no nosso município. E é uma das melhores maneiras que nós encontramos. Também não é papear o prefeito, porque o orçamento é dele, o orçamento é do executivo. Mas nós, de acordo com as leis, temos o direito de fazer isso. Agora, se não pensa que a nossa intenção é prejudicar o prefeito, não. Se o prefeito amanhã mandar o projeto de lei aqui para essa casa e for para ser aprovado para o bom andamento do município, eu creio que nenhum vereador vai ser ao contrário, até porque, mais uma vez eu reforço, nós somos pagos aqui nessa casa para estar fazendo reunião, é 2, é 3, é a semana toda. Então eu não vejo nenhuma dificuldade, eu vejo a melhor maneira para nós vereadores acompanhar de perto os erários públicos. Não é, em hipótese alguma, prejudicar prefeito, não. Até porque, mais uma vez, repito, o orçamento é dele. Agora, nós temos o direito de poder fazer esse acompanhamento. E a melhor maneira é o prefeito, ou seja, o executivo, chegar para nós e abrir crédito para fazer isso. E nós estamos sabendo o que está acontecendo. Que isso fica mais claro um pouquinho, meu nobre. Colega, aquela questão, o direito seu, você já expôs sua emenda, né? Eu respeitei sua emenda, só que como líder do governo, eu estou pedindo aos colegas aqui, e também dando também as explicações, que eu já passei por isso, já estou contando minha experiência nesses casos que eu já vivi, já viu também. Acho que só 2 que tem dos antigos, né? Então já passamos por esse mesmo processo, eu sei que o papel da oposição é tentar, o máximo possível, tentar travar. Essa é a realidade, E a situação, eu estou tentando liberar. Esse prefeito que trabalhe livre, que já que está em 100% já não está boa coisa. Em 2021 nós vivemos aqui uma crise financeira que recurso está extinto, e próximo ano não é diferente, que a crise está aí, a Covid está voltando. Então, para que o prefeito trabalhe à vontade, merece um voto de confiança nessa casa e que o orçamento seja votado 100%. Com a palavra a vereadora Adelzília. Senhor presidente, nobres colegas, pessoas que nos assistem no plenário, pessoas que nos ouvem através da Rocha FM, meu boa noite. Sobre a emenda, eu só quero deixar bem claro para os colegas, como o colega Gervásio falou, nós não queremos prejudicar o prefeito, nós queremos ter clareza sobre o que acontece. Nós
estamos nesta casa, foi o povo que colocou. Então, o povo quer transparência, como a colega Cristina acabou de ler. Que tem que ter transparência, tem que ter as audiências públicas. Então, como foi combinado, o combinado não custa caro. A gente teve reunião aqui nesta casa e combinamos uma coisa. E eu estou vendo que nada disso está acontecendo. Então, eu peço aos colegas vereadores que lê essa emenda e vê o que ela diz. Peço todos os vereadores, né, que analise e vê o que está escrito na emenda. É como o colega Emerson falou, nós não queremos prejudicar o prefeito. Eu não vejo aonde está aí escrito que prejudica. Então, se nós estamos nesta casa, é como o vereador Gervásio falou, colega, que nós somos pagos para vir para as reuniões. Que seja uma, que seja duas, que seja três. Assim que necessitar, nós temos que vir a esta casa. Muito obrigada. Nesse momento, eu quero encerrar aqui a discussão da emenda modificativa de número 001/2021, de autoria do vereador e vereadora Adelzília e Gervásio. Sendo assim, coloco em votação a emenda modificativa de número 001/2021, de autoria do vereador e vereadora Adelzília e Gervásio, que requer a alteração do artigo 7 do projeto de lei número 10/2021 e da outras providências. Vereador Emerson Barreto, como vota? Voto não na emenda. Vereadora Cristina, como vota? Voto não na emenda. Vereador Clóvis, como vota? Vereador Jailton, como vota? Voto não na emenda. Vereador Denis, como vota? Voto não na emenda. Vereadora Adelzília, como vota? Eu voto sim na emenda. Vereador Gervásio, como vota? Eu voto sim na emenda. Finalizando aqui a votação da emenda de número 001/2021, né, temos aqui o resultado de 5 votos a 2. Então a emenda de número 001/2021 não pôde ser aprovada.
Então, corrigindo aqui a contagem da votação, né, como está faltando um vereador, né, que é o nobre colega Eudácio, que não pôde estar presente, eu prefiro votar também. O meu voto é não. Então, sendo assim, está aqui o resultado de 6 votos a 2 na emenda de número 001/2021. Nesse momento, coloco em discussão de cumprimento do turno o projeto de lei do primeiro turno, projeto de lei de número 09/2021. É o projeto plano plurianual. Que institui o plano plurianual da administração pública municipal para o período de 2022 a 2025 do município de Mansidão, Bahia, e da outras providências. Então, quem quiser falar a respeito do PPA, projeto de número 09/2021, o momento é esse. Passando da discussão, né, não havendo discussão, declaro encerrado a discussão e coloco em votação de primeiro turno o projeto de lei de número 09/2021, que institui o plano plurianual da administração pública municipal para o período de 2022 a 2025 do município de Mansidão, Bahia, e da outras providências. Vereador Emerson Barreto, como vota? Eu voto sim no PPA. Vereadora Cristina, como vota? Eu voto sim no PPA. Vereador Clóvis, como vota? Eu voto sim no PPA. Vereador Jailton, como vota? Eu voto sim no PPA. Vereador Denis, como vota? Eu voto sim na PPA. Vereadora Adelzíria, como vota? Vou obstruir meu voto. Se abstém do voto? Vereador Gervásio, como vota? Senhor presidente, o PPA, como ele veio com vícios, uma vez que não tramitou nessa casa, como a vereadora falou no seu relatório, não tramitou como assim, vereador Gervásio, uma vez que ele carecia de audiência pública e não foi feito, eu abstenho do meu voto do PPA. Eu voto sim no PPA.
Encerrando aqui a votação do PPA em primeiro turno, temos aqui o resultado da votação. Temos 6 votos a favor e 2 abstenção. Declaro aprovado o projeto plurianual. Nesse momento, quero colocar aqui também em discussão o projeto de lei de número 10/2021, Lei Orçamentária Anual. Quem quiser falar a respeito, o momento é esse. Com a palavra o vereador Gervásio. Senhor presidente, como falamos anteriormente, eu acho que esse orçamento não deve ser votado hoje. Até que eu estou com o meu parecer pronto aqui, para nós dar, uma vez que nem passamos para a gente ler o parecer sobre esse orçamento. Mas uma vez que o corpo do orçamento não se encontra nessa casa para ser votado, eu não posso deixar, ou seja, da minha parte, isso acontecer, que um orçamento ser votado sem nós pelo menos ter acesso ao corpo do orçamento, uma vez que ele voltou para ser modificado. E se nós formos entender um pouco, é bem claro o regimento interno dessa casa, a vereadora acabou de ler. Eu jamais vou omitir das minhas obrigações. Eu não posso, em hipótese alguma, votar um orçamento se ele não se encontra, que ele voltou para fazer as ratificações, as modificações. Como que eu vou votar um orçamento se ele não está aqui nessa casa? Gente, vamos analisar um pouquinho sobre essa situação. O orçamento não se encontra aqui. O orçamento voltou para fazer as ratificações, voltou para colocar as emendas. Nem as próprias emendas que poderia estar passando pelas comissões, passando pelas votações, não passou. Então, assim, eu peço ao senhor presidente, como uma pessoa dessa casa, no caso eclesiástico, que tem que colocar os projetos em lei, esse projeto ele não tem que colocar em votação, esse projeto ele não pode ser votado sem que um anexo se encontre aqui nessa casa. É um absurdo isso acontecer. Eu acho uma falta de respeito, de consideração, não só com os vereadores, que vai votar um orçamento onde nós não sabemos o que está anexado dentro desse orçamento. Imagina se nós estamos fazendo isso com os nossos colegas. Você imagina com o público, com a população de Mansidão. Então eu peço ao senhor presidente que não faça isso, porque isso é um desrespeito, ao mesmo tempo é uma autoridade que tem que colocar a todo custo. Eu acho que isso não deve acontecer, senhor presidente. Eu entendo que o tempo é corrido, mas eu também entendo que nós temos que estar aqui toda sexta-feira, como manda o regimento interno, e nós temos tempo hábito para fazer isso. Agora, hoje, eu acho um absurdo nós votarmos o orçamento aqui nessa casa, se o anexo não se encontra aqui para ser apreciado pelos vereadores e pela população que nos ouve. Como que eu vou votar um orçamento, gente? Então eu peço, senhor presidente, que esse orçamento não deve ser votado hoje, e o meu parecer está pronto, mas eu também não posso dar um parecer sobre esse como relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Eu não posso dar um parecer dando total liberdade para ser votado se esse orçamento não se encontra aqui na casa. Então, essa é a minha fala sobre esse orçamento, e peço ao senhor presidente que cumpra o que manda o regimento interno da casa e a lei orgânica. Repetitivamente, várias vezes, a nossa nobre colega secretária leu isso aqui nessa noite. Então eu peço, senhor presidente, que não coloque o orçamento em votação na noite de hoje. Com a palavra o vereador Emerson Barreto. Discussão, o orçamento, né? Eu não posso falar que o orçamento não está na casa. O orçamento está na casa, está aqui desde setembro. Agora, se tem os acordos do prefeito e do seu prefeito, que é as emendas,
Se não tiver aqui, ele vai até o segundo turno, ele vai colocar, vai vir outro orçamento com as emendas no original, que combinou assim, o prefeito ouviu, teve aqui essa casa na semana passada, né, sexta-feira, ouviu os vereadores e foi de acordo as mudanças. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir com o que prometeu com os vereadores. Então, o Júnior vai mandar na semana já com as emendas já embutidas no orçamento. Que não deu para chegar aqui a tempo, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu não estive aqui nesse dia, na reunião com os vereadores, eu não estava presente, então eu não fiz nenhuma exigência a ele, não pedi nenhuma emenda para ele, não pedi nenhuma. Mas quem pediu, ele prometeu de fazer, ele falou, vai cumprir, e na semana o orçamento já vai vir, outro livro com essas indicações já no orçamento. Então isso aqui está aqui desde setembro, esse orçamento, já para discutir, e para se votar agora em dezembro, que a última sessão é agora no dia 17, né, já para encerrar os trabalhos dos vereadores, e só encerra se votar o orçamento. Se não votar, não tem recesso parlamentar, que aí está no regimento interno dessa casa. Então eu peço que coloque em votação, porque o orçamento está aqui presente, estou com ele há mais de mês comigo, já li ele, uma boa parte dele. Agora os acordos feitos com o seu prefeito, isso aí ele vai cumprir, isso aí e se ele não cumprir, tem como nós cobrar dele, exigir dele. Então não é executar aqui, que eu está nessa casa aqui. Eu peço que coloque em votação, porque já está aqui mais de 4 meses esse orçamento dessa casa. Deu tempo para ler e reler quem teve interesse. O orçamento aqui não está ruim. Estou vendo aqui até para o legislativo aqui, 2 milhões. É um bom recurso para o presidente. A previsão, né, próximo ano, é manejar, né. Estou achando pouco aqui é a questão da cultura, tem muito pouco recurso para a cultura, né, está deixando de lado algumas áreas aqui, mas quem faz o executivo quem faz, né, a gente não pode, temos que questionar aqui, mas temos poder para mudar, né. Então eu peço que com a votação, o orçamento aqui está abaixo do 2020, foi votado aqui nessa casa, que foi 44 milhões, né, para 2021, né. Esse está abaixo de 2021. Então vai trabalhar com menos recursos que o 2021. Essa é a resposta, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Com a palavra o vereador Gervásio. O nobre vereador Enes Barreto, não teve acordo com o senhor prefeito. Nós estamos cumprindo o que a lei orgânica determina. A emenda que os senhores colocaram aqui, que eu, mais uma vez, não fui a favor da emenda, da forma de como ela tramitou nessa casa, entendeu? É que dá esse direito aos vereadores. Então, uma vez que ela foi aprovada, eu quero falar para você, não teve acordos entre prefeito e vereadores. Os vereadores foi lá e colocou as suas emendas, que é garantido na lei orgânica do município. O que acontece? O orçamento voltou para ser modificado, que é o que manda a lei, o próprio orçamento fala isso. A nobre vereadora leu aqui que uma vez que, colocando as emendas, o orçamento pode ser modificado. Então, quero dizer para o senhor que esse orçamento que o senhor está na mão aí, amanhã ele não vai valer, porque foi modificado. E ele sendo modificado, como que a gente está tendo conhecimento disso aí, meu nobre? Então, é nesse sentido. O orçamento chegou aqui na casa para a gente apreciar, foi apreciado, voltou para fazer as ratificações e não voltou para cá para nós fazer a votação hoje. Nós estamos votando ele. Se nós votarmos ele hoje aqui, eu digo para o senhor, esse que o senhor está na mão aí, amanhã ele não tem validade. É isso que eu quero falar para o senhor, vereador Enes Barreto. É nesse sentido, entenda, não houve acordo com o prefeito para questões de votar o orçamento, porque o maior interessado de votar esse orçamento somos nós, que queremos o bem do município, mas jamais eu posso votar qualquer projeto que eu não tenho o conhecimento dele 100%. Quando o senhor falou que o prefeito vai cumprir com a promessa dele, deixa eu te falar uma coisa, nós fizemos um combinado de fazer audiência pública aqui nessa casa, para as coisas saírem mais transparentes, foi combinado e não fez. Nós votamos aqui um conselho, um projeto de lei do conselho, que por trás da gente foi modificado. Então a gente não podemos botar coisa no escuro. Eu não sou contra o projeto, não, eu sou a favor, mas eu preciso estar com os anexos na mão para me ter conhecimento.
É isso que é o entendimento e é o justo. Ninguém aqui é contra o orçamento. Outra coisa, se eu dizer, vamos entrar de férias dia 17. Deixa eu te falar uma coisa, e os dias que nós não trabalhamos, que era para nós trabalhar toda sexta-feira? Não, vamos analisar as coisas, não vamos atropelar o regimento interno da casa, não vamos atropelar a Constituição, não vamos atropelar a lei orgânica, vamos fazer as coisas com mais sinceridade, com mais verdade. É isso que é o meu clamor e creio que é o clamor do Mansidão. Ninguém aqui está querendo atrapalhar não, o andamento da gestão, não, em hipótese alguma. Nós queremos dar transparência ao governo, nós queremos dar transparência à população de Mansidão. Eu não sou contra o orçamento, mas eu jamais vou dar um parecer no orçamento que os anexos não estejam na minha mão. Então, mais uma vez eu repito, nós não devemos votar o orçamento sem que ele esteja aqui com todos os anexos de modificação. É essa a minha palavra, senhor presidente. Só para dar uma explanada, gostaria de falar para os nobres colegas, né, que aqui essa primeira votação é um protocolo, porém o projeto ele só é resumido no segundo turno. Aqui ainda é o primeiro, né, e temos aí uma semana ou mais, né, como foi citado pelo nobre colega Emerson Barreto. Só entraremos de recesso quando aprovarmos esse orçamento. Então aqui essa votação do primeiro turno é um protocolo, porém não significa que a gente votando hoje e que ele está aprovado ou não aprovado. Quem vai dizer isso é o segundo turno. Com certeza eu não vou colocar esse projeto do orçamento em votação sem que não cumpra tudo que foi acordado, né? As indicações dos nobres colegas que foi pedido para fazer, certo? Estou a par, sei de todos os colegas que já fizeram, né? Inclusive já foi enviado lá para a contabilidade para anexar no orçamento, porém não deu tempo. Eu não vou colocar esse projeto em votação sem que esse texto não chegue em nossas mãos. Então eu garanto a vocês que jamais farei isso. Só aprovamos o orçamento com os textos em mão, que vá para o outro ano, mas contando que os textos estejam na mão da gente e que só vamos entrar de recesso depois que aprovarmos esse projeto. Só uma palavrinha, senhor presidente. Então hoje o projeto não vai estar em votação, só em discussão, porque na fala do senhor agora, o senhor acabou de falar que não vai colocar o projeto em votação sem que os textos não estejam na mão. Então só para me entender melhor, hoje só vai haver a discussão, não vai haver votação. É isso? Acho que o novo colega não entendeu. Falei que hoje é a votação do primeiro turno. Porém, o projeto não está finalizado. O projeto só vai estar finalizado no segundo turno. Nada impede da gente fazer esse primeiro turno hoje. Não vejo um impedimento. Não vai prejudicar ninguém, não vai prejudicar nada. Certo? Porque as emendas já estão feitas, já estão com a contabilidade. Eu falei que estou a par e só coloco para o segundo turno assim que chegar todas as cópias de lá da contabilidade. Então o projeto pode sim ser votado hoje, nada impede. Acho que o novo colega não está entendendo. Só um momento, nobre colega. É preciso que vocês entendam, o senhor entenda, e que o texto já está aqui. Porém, só vai fazer uma modificação aonde as modificações já estão nas mãos da contabilidade. Só não deu tempo de chegar. Se fosse prejudicar alguém, jamais eu colocava em votação. Mas eu tenho a consciência plena que não vai prejudicar ninguém.
Então o projeto vai ser votado sim. Não, Colega, o dia de votar é sim ou não. Aqui é sim ou vota sim ou não vota não. Hoje. Não tem outra escolha não, ué. Aqui não tem dois termos não. Ou então precisa de votar. Ou sim ou não, precisa de votar. Não tem outro. Não. Não, colega, o senhor quer fazer o favor de usar o microfone? Sua parte e vou passar para adiante. Nós temos aqui a nossa assessoria jurídica. Pode fazer isso? Pode votar um projeto? Cara, eu acho que isso não tem. Pode votar um projeto sem ele estar na casa. Foi voltado para modificação. Gente, não existe isso. Isso é um absurdo. Eu até nem vou entrar mais nessa discussão, porque eu acho um absurdo você votar um projeto que ele não se encontra na casa, e por repetitiva vezes o nosso presidente falou que o projeto se encontra na contabilidade para fazer a ratificação. Isso foi falado por várias vezes, não existe isso, gente. Eu acho que a pessoa mais leigo dessa face da terra nas questões não vota um projeto dessa forma. Porque se a votação do primeiro turno não tivesse validade, ela não existia, só existia uma votação. É isso que é o meu entendimento. Então, assim, eu até paro de falar aqui nesse exato momento sobre esse projeto, entendeu? E o meu parecer como relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, eu não dou ele hoje para essa finalidade, uma vez que eu não se encontro com o texto completo nas minhas mãos. Terminou, não, colega? Com a palavra o vereador Jair. Senhor presidente, os colegas aqui presentes, o que eu quero dizer é que ou bota em votação ou não bota. Eu ficar a noite todo dia aqui discutindo, ouvindo vocês estar discutindo, debatendo, ou bota ou não bota, porque só isso, muito obrigado. Com a palavra o vereador Emerson Barreto. Presidente, aqui tem que discutir mais. Tá aqui, chegou no mês de setembro esse orçamento. Já está 4 meses, 5 meses aqui nessa casa. Já deu tempo para discutir, para rediscutir, entrar com emenda. Já entrou as emendas. Agora não sei porque o senhor prometeu de colocar no orçamento. Vai vir, porque isso aqui não sei o que há tempo, mas vai vir com os meus colegas. Não sei por que essa questão de não votar hoje. Então já está em pauta a discussão, é votação. Quem quiser votar, vota sim, vota não. Não precisa votar, isso aí é normal, toda votação. Só isso, muito obrigado. Nesse momento, declaro encerrada a discussão. Passaremos agora para votação. Coloque em votação, de primeiro turno, o projeto de lei de número 10/2021, Lei Orçamentária Anual. Vereador Emerson Barreto, como vota? Eu voto sim. Vereadora Cristina, como vota? Voto sim. Vereador Clóvis, como vota? Vereador Jailton, como vota? Voto sim. Vereador Denis, como vota? Eu voto sim. Vereadora Adelzília, como vota? Vou obstruir meu voto. Abstém do voto? Vereador Gervásio se retirou.
Eu voto sim. Encerrada a votação do projeto de lei de número 010/2021, votação de primeiro turno, o projeto de lei orçamentário anual apresenta agora o resultado. Temos aqui 6 votos a favor e uma abstenção. Declaro aprovado o projeto de lei orçamentário anual. Passaremos agora para as considerações finais. Com a palavra a vereadora Cristina, para que faça suas considerações finais. Boa noite a todos. Senhor presidente, colegas aqui presentes, pessoas que nos assistem através da rádio Rocha FM e do site, pessoas aqui presentes, na pessoa do meu tio, o senhor que está ali. Seja bem-vindo sempre a esta casa. Tem dia que é mais suave, tem dia que é mais agitado, mas é assim, tudo em busca do melhor para o nosso município. E mais uma vez eu agradeço a Deus por estarmos aqui, debatendo, discutindo e buscando o melhor para a Mansidão, porque Deus sabe o quanto amamos essa cidade. E desejo a todos um ótimo final de semana, uma noite excelente e que caia bastante chuva essa noite para que a gente durma bem. Boa noite, eu passo a palavra para o senhor presidente. Com a palavra o vereador Emerson Barreto, que faça suas considerações finais. Está fazendo mais uma sessão, mas acho que essa é a penúltima do ano. Eu queria agradecer aqui aos colegas, que deram esse voto de confiança, em nome do prefeito Djalma Ramos, no PPA e no orçamento. E eu creio que o que ele prometeu e aceitou as emendas, ele vai cumprir o que prometeu. Porque se ele não cumprir, até no próximo ano tem outro orçamento para votar. A gente já marca e já vota contra. Se ele não cumpriu o que prometeu, reuniu com essa casa dos vereadores, se ele prometeu, tem que cumprir. Eu sou a favor disso aí. Eu não tenho emenda, que eu não estava no dia, não botei emenda, eu não estava no dia, mas confio no prefeito, que minha indicação ele vai fazer. Então, desde já agradeço a todos os vereadores que votaram nesse orçamento do PPA. E muito obrigado por presente. Uma boa noite. Com a palavra a vereadora Adelzídia. Minhas considerações finais, quero aqui agradecer a Deus por mais um dia nesta casa. Agradecer aos ouvintes pela paciência, os que nos assistem, pela paciência de estar nos ouvindo, Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Nas minhas considerações finais, vejo que os colegas já finalizaram suas considerações finais. Quero fazer aqui as minhas considerações finais, dizer que faz parte, as divergências, cada um tem sua maneira de pensar, Então, se somos 9, é para que haja mesmo realmente a discussão. Para que após a discussão chegamos a um consenso, e graças a Deus hoje aqui o nosso trabalho, apesar das divergências, mas andou, agradecer os nobres colegas, por ter votado, nos projetos, para que
as coisas andam, né? Não podemos ficar aqui também enrolando e perdendo tempo, né? Temos que colocar as coisas para andar. Então é isso. Agradecer os ouvintes da Rádio Web Rocha FM, agradecer o pessoal que nos assiste aqui, o senhor Label, que está ali presente, nosso amigo Juraci, né? Ayrton, que está ali, teve a paciência de nos esperar, né? Muito obrigado pela presença. Agradecer o pessoal aqui da casa, né? O pessoal que trabalha aqui, né? E agradecer a todos, né? Agradecer a Deus por finalizar mais um dia de trabalho e realizar mais uma sessão. Declaro encerrada a sessão.